Minasan, yokoso irashaimase. E que você disse? Bem, eu disse, minasan são todos. Yokoso irashaimase são duas maneiras de dizer sejam bem-vindos. Uma mais formal e outra mais usada, tá certo? Então, meu nome é Felipe, eu faço parte, eu sou instrutor ou professor desse canal aqui, Ikuzo Destrave Seu Japonês, tá certo? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para você que, será que eu estudo japonês? Será que eu não estudo? Como é que eu faço? Será que é muito difícil? Será que não é? Esse vídeo é para elucidar você, te dar uma introdução da língua japonesa. Na verdade, eu separei 7 características. Isso daqui, ó, já é a maneira de contar no Japão, sabe? O japonês não conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Quando passa de 5, ele faz assim, ó. 6, 7, 8. Cultura japonesa, cultura japonesa. Ai, ai, ai. Então, 7 maneiras ou 7 características da língua japonesa, que é o que você vai encontrar se decidir pegar fundo, pegar firme no estudo da língua japonesa. Então, antes de ir para o meu editor de texto, eu não gosto de editar vídeo não, tá? Eu não gosto de editar vídeo, então vai assim mesmo, vocês vão. Por favor, se acostume e tenha paciência comigo. Eu não gosto de editar vídeo. Então, vai tudo no improviso mesmo. Então, antes de ir para o meu editor de texto e ver as 7 características que você está pensando em estudar o japonês vai se confrontar, vai enfrentar ao estudar o japonês, eu vou rodar a vinheta do meu canal, tá certo? Então, vinhetando! Ótimo, voltei, estou aqui com um fundo preto. O microfone que me faz remeter ao Silvio Santos. Não sei imitá-lo. Não me peça para imitá-lo. O máximo que eu vou fazer aqui é tentar ensinar um pouco de japonês para vocês. Não, tentar não, né? Tentar não, conseguir. Vou ensinar o que eu sei de japonês para vocês. Vou compartilhar o que eu aprendi com vocês. Tá certo? Então, como introdução, eu separei aqui algumas características do idioma japonês. A primeira delas, que nós vamos nos confrontar, é que a cultura japonesa está bem envolvida no idioma. Praticamente um só. Quando você aprende o idioma, você também quase que necessariamente tem que aprender um pouco da cultura para saber como se comunicar com os japoneses. Sim, não é apenas a pronúncia, a gramática, não. Você precisa aprender um pouco da cultura para saber se relacionar com os japoneses, tá certo? Se for para entender anime, ou entender algum filme diretamente do japonês, também você vai precisar saber um pouco de cultura. Porque você vai entender por que a pessoa está falando daquele jeito com aquele cidadão. Cultura. Ah, mas por que está falando assim de uma maneira mais assim, desleixada? Cultura. Tudo está envolvido na cultura japonesa. E por que nós podemos dizer isso? Porque dentro da cultura japonesa existem graus de formalidade diferente, e isso é refletido na língua. Por exemplo, você fala de uma maneira bem mais informal, até mais um pouco desleixada, com seu amigo que tem seu amigo íntimo. Agora, quando você está falando com uma pessoa que tem um cargo de autoridade, o seu chefe, o médico, você fala de uma outra maneira. Com o cliente, você vai lá no Japão, você entra numa loja, os atendentes te tratam assim como o rei da cocada preta. Eles usam um outro tipo de linguagem. Então existem as linguagens, elas são divididas em graus de formalidade. Tem o japonês que você pode falar com seus amigos, tem o japonês que você precisa falar com as pessoas que têm mais autoridade, tem o japonês que você precisa colocar no seu dia a dia de trabalho, principalmente se você é atendente de uma loja. Você precisa tratar os clientes com respeito. Isso faz parte da cultura japonesa. Tanto é que quando você
for começar a estudar japonês, você vai ver os professores ensinando, ó, essa daqui é a linguagem formal, essa daqui é a linguagem mais informal, está dizendo a mesma coisa. E é isso que vai acontecer. Evidentemente, a maneira informal é mais fácil de aprender, mas existem ocasiões que você vai precisar usar a linguagem mais formal, e ela também é útil, principalmente para quem vai no Japão. Primeiro, para entender o que a pessoa está falando com você. Quando você é cliente, você vai lá na loja, vai pedir alguma coisa, o atendente fala um outro japonês, parece. Então você precisa entender pelo menos um pouco. E essa linguagem, que é uma linguagem respeitosa, chama-se Keigo. Keigo. Ele tem suas regras características e, por exemplo, né? Por exemplo, miru é o verbo ver em japonês. Agora, quando a gente vai para o Keigo, é haiken suru. Esse é o Keigo, a linguagem respeitosa nível hard, né? Haiken suru. Quase ninguém fala haiken suru. Quando eu, por exemplo, falo que eu entendi alguma coisa, na linguagem mais informal, wakatayo, eu entendi. Agora, quando você fala, eu entendi, numa linguagem mais formal possível, Keigo nível hard é kashikomarimashita. Kashikomarimashita. Deu para ter uma ideia? Como são palavras totalmente diferentes, dizendo a mesma coisa, só que com graus de formalidade diferentes. Wakata, eu entendi, você pode já com seus amigos, ou quando você está lá no serviço, dizendo corrido, né? Dizendo para você achar que não entendi o que você quis me dizer. Wakata. Agora, quando você é um atendente, ou quando você é um cliente, vai lá no McDonald's e faz um pedido, aí você termina o seu pedido. Ele não vai falar wakata, vai falar kashikomarimashita. Então, a primeira característica que você vai se confrontar ao ver ou a estudar o japonês é essa, né? Existem graus diferentes de formalidade porque a cultura e o idioma se envolvem, se entrelaçam, se relacionam, correto? Vamos ver uma segunda característica aqui. Falando minha tela, ok. Isso aqui é boa. As pronúncias do idioma japonês não são tão difíceis. Se a gente acostumar, a gente consegue identificar até com uma certa facilidade as pronúncias, mesmo porque não são tantas. Há uma combinação de letras, existem, depois mais para frente a gente pode ver isso, existem três tipos de alfabeto, que é hiragana, katakana e kanji, mas o hiragana e o katakana, eles são silabários fonéticos e a junção de algumas letras umas com as outras produzem fonemas. Ela sozinha já é um fonema, mas a junção de duas ou mais, não, de duas, né? No máximo duas letras, formam outros fonemas. Então, juntando tudo que são sons, os japoneses eles pronunciam 96 sons ou fonemas. É muito? É muito? Nem tanto, sabe por quê? Porque lá no idioma japonês, ou no idioma japonês, por exemplo, tem esses fonemas que eles não conseguem pronunciar. Lá, le, li, lo, lu, tu. Eles não conseguem falar tu, eles falam tu. Eles não conseguem falar lá, eles falam ra, ra. Tem um R, né? O ra. O lá é difícil, não existe isso na língua deles, né? Eles falam alguma coisa entre o ra e o lá, né? Rakyo, rakyo. Rakyo é uma cebolinha desse tamanho assim, muito gostosa assim, que come junto com a comida, né? Então, é uma cebolinha em conserva, tá? Bem desse tamanho, tá? Não confunde o símbolo aqui, o sinal não, tá bom? Então, muitos fonemas que existem na língua brasileira, são que existem na língua portuguesa, eles não conseguem pronunciar. É relativamente menos do que na língua portuguesa. Um outro exemplo aqui, ó. O R sozinho, como carne. Eles não conseguem falar carne, torto. Não. Puxei pro carioca aqui, né? Eles falam carune. Eles colocam um O ali, né? Carune. Porque eles não conseguem falar o R sozinho. Não existe isso na língua deles.
Por isso que quando eles vão falar muitas palavras estrangeiras, fica totalmente diferente. Eles não conseguem pegar o mesmo som, o mesmo fonema da palavra estrangeira e falar. Eles adaptam. Existem muitos exemplos. Uma vez eu estava indo no posto, logo que eu cheguei no Japão, e o atendente do posto falava lá, orai, 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 e dava sinal para ele fazer a manobra para chegar perto ali da bomba de gasolina, né? Aí, tudo bem, a gente vai lá, dá ré ou vai para frente até onde que ele fala stop. Stop é stop em japonês, mas orai é alright, tudo certo. Alright, eles falam alright, porque eles não têm todos os sons possíveis em outras línguas. São menos, são 96 fonemas apenas. Então, apenas não é muito, né? Mas é uma característica da língua japonesa. Ou seja, você vai conseguir identificar melhores os sons do que em outras línguas que existem mais fonemas e mais pronúncias. Tá certo? Contudo, existe um porém aqui que é a terceira, inclusive a terceira característica. As pronúncias das vogais são bem, mas bem importantes mesmo no japonês. Muito. As consoantes, ba, 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 até, para falar certo, precisa, né? Mas principalmente as vogais precisa de uma atenção especial, sabe? Porque o simples fato de você prolongar uma vogal ou não pode mudar totalmente o significado da palavra que você está falando. Eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Se eu pedisse para você ler isso aqui em letras romanas, como está aqui, ó, né? Tem Kaigo, que é o nome do trabalho dado àquelas pessoas que cuidam de idosos. Existe um mercado muito grande no Japão. É como que se diz assim? É um povo relativamente idoso, muitas pessoas vão para casa de repouso e são cuidadas por outras pessoas. O nome do trabalho disso é Kaigo. Kaigo, Kaigo, né? Agora, se eu falar assim, Kaigo, prolongando o último U, já é uma outra coisa totalmente diferente. É uma reunião de pessoas, provavelmente reunião de negócios, ou reunião para se decidir alguma coisa importante. Outro exemplo aqui embaixo, olha só. Kuro. Kuro é preto. Assim como essa parede aqui atrás, ó, de concreto. Kuro. Kuro e Kabe. Parede preta. Mas kuro significa se esforçar bastante. Kuroshimashita. Então, kore o kizuku tame ni, kono apato o kizuku tame ni, tateru tame ni, kuroshimashita. Esse apato, né? Kono apato o kizuku é construir, tame ni para, kuroshimashita. Me esforcei muito para construir ou levantar esse apartamento. Então, kuro é preto e kuro é se esforçar demasiadamente. Por isso, muita atenção nas vogais e na prolongação delas. Isso pode fazer uma grande diferença no idioma japonês. Existem mais características que você precisa saber, ou você pode saber antes de estudar o japonês. Essa daqui, ó. Tem 3 sistemas de escritas e elas são usadas simultaneamente. São o hiragana, o katakana e o kanji. Kanji. Então, esses 3 sistemas de escrita, inclusive em aulas posteriores eu vou explicar que é o hiragana, que é o katakana, que é o kanji, mas elas são usadas juntas. Por enquanto, veja só esse exemplo. Olha. Watashi no apato. Tá falando alguma coisa aqui, olha. E aí, eu vou que a gente corrige na hora. Muito bem. Watashi no apato wa kirei desu. Isso daqui, por ser um hiragana, vai ficar em preto, né? Então, watashi no apato wa kirei desu. O que eu estou dizendo com essa palavra aqui? Que meu apartamento é limpo, é bonito. Tá certo? Essas letras em azul aqui, ó. Isso aqui, que é o kanji, significa watashi, que sou eu. Isso aqui é kire, kire,
que é bonito ou limpo, estão escritos em kanji. Kanji. São ideogramas que vêm da China. São vários, muitos, 5 mil, 8 mil, não sei. Mas os principais, eles fazem parte de um sistema que é chamado Joyo Kanji, que a gente pode chamar, são os kanjis principais, são em torno de 1800 a 2000. Você aprender desses 1800 a 2000, você consegue ler praticamente 95% ou até mais do que você precisa ler. Dá para ler jornal? Dá. Dá para ler muitas coisas, né? Essas letras em preto, elas são mais arredondadas. O no, esse aqui é o ha, mas se lê o a nesse caso. Esse aqui é desu. São hiragana. Uma caligrafia propriamente dita japonesa. E eles representam um fonema, né? Por exemplo, esse daqui sempre vai representar o fonema no. Diferentemente disso daqui. Aqui, no caso, é o atashi, mas pode ser, por exemplo, shiteki. Ele pode assumir a função de shi. Shiteki é uma poesia. Ou poesia, não, shio. Shio é melhor, né? Que é um compromisso particular. Shio é um compromisso particular, também usa essa letra. Então ela pode mudar o som. O kanji, né? E o hiragana, não. Katakana, também não. Só que o katakana é mais usado para palavras de linguagem estrangeira, e essa daqui é apato, que apartamento vem de uma língua estrangeira, muito provavelmente o inglês, e algumas outras coisas, como algumas onomatopeias, também são descritas com esse silabário, chamado katakana. Ele é um pouco mais quadradinho, mais reto, não é tão redondinho igual o hiragana. Também é uma outra coisa que eu vou explicar em aulas posteriores, para você que quer, está pensando em aprender o japonês, tá certo? Mais uma característica, que isso aqui não é nome de carro, tá? A estrutura gramatical do japonês é o que podemos chamar de SRV, né? Tem SUV, SRV não é outro tipo de carro, não, é a estrutura gramatical clássica do japonês, tá certo? Depois dessa arranhada na garganta, eu preciso de água. O que isso significa? Está escrito aqui embaixo, ó, sujeito, todo o resto da frase e, por último, o verbo principal da frase. Então, como que pode ser isso? Porque é diferente do português. Ó, no português é assim, ó. Geralmente, eu cozinho macarrão em casa. Eu, que é o sujeito, vem primeiro. Depois logo vem o verbo principal da frase, depois todo o complemento, predicado, objeto direto, indireto, adjunto, não sei das quantas, e coisa e tal. Coisa e tal. No Japão, é o contrário. O contrário não, é diferente, né? O sujeito continua vindo antes, se bem que muitas vezes o sujeito é oculto no japonês. Muitas vezes. O contexto determina de quem se está falando. Eu, macarrão em casa, cozinho. Então, o verbo principal da frase vem por último. Vem por último. Eu, macarrão em casa, cozinho. Eu, livro, leio. Eu, livro inteiro, leio. Né? Eu leio o livro inteiro. Eu, livro inteiro, leio. É assim que o japonês se expressa. Então, sempre o verbo principal é por último. Por isso que na hora de traduzir, a gente identifica o sujeito, vai lá para o final da frase, vê o verbo e começa a traduzir de trás para frente. Por quê? Por causa da estrutura gramatical do japonês. Isso demora um pouquinho de tempo para se acostumar a se expressar nessa ordem, tá certo? Aqui tem um exemplo, né? Watashi wa ie ni pasta o ryori suru. Watashi wa ie ni pasta o ryori suru. Que é exatamente isso que está escrito em cima, né? Eu
cozinho macarrão em casa. Eu, em casa, macarrão, cozinho. Nessa ordem aqui, tá certo? É assim mesmo, é um pouquinho diferente, mas nem por isso deixa de ser difícil. É uma questão de costume. Mais uma característica da língua japonesa. Isso daqui é bem rapidinho, talvez um pouquinho facilita um pouco as nossas coisas, né? No japonês não existem artigos. Sabe aquele negócio? O homem, a mesa, a lâmpada, os caras que estão lá fora, os policiais, as enfermeiras. Esses artigos que é o, a, o, as. Não existe. Não tem. Não tem. Elimina, elimina. Uma coisa a menos a se preocupar na gramática japonesa. Plural e singular praticamente não existem. São algumas poucas palavras que a gente consegue colocar no plural. Por exemplo, eu é o atashi. O atashi tachi é nós. Né? Kare é ele. Karera é eles. Mas são muitas poucas palavras que a gente consegue colocar no plural. Gênero masculino e feminino também é uma coisa parecida, né? Uma coisa parecida. Médico, ishi ou isha, tanto faz se é para homem ou para mulher. Algumas palavras, uma ou outra, existe uma palavra diferente para homem e para mulher, certo? Por exemplo, o próprio homem e a mulher é dansei e josei, mas isso é claro, né? Ou então otoko e onna, tanto faz, né? Mas gênero masculino e feminino, né, por exemplo, existem palavras, né, que tem masculino e feminino no português, por exemplo, médico e médica. Médica é mulher e médico é homem. Isso não existe. Isso não existe, certo? Então, também, estudante que pode ser tanto homem como mulher, então é determinado pelo artigo. A estudante passou na prova. O estudante passou na prova. Aí a gente determina pelo artigo se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Isso também não existe em japonês. É uma facilidade da gramática japonesa em comparação com a gramática da língua portuguesa. Que bom, né? Assim é mais fácil. Mas como a alegria de pobre dura pouco, tem uma coisa que também dificulta um pouquinho o aprendizado do japonês, que é a sétima característica. Olha só, essa daqui. Existe no japonês, uma classe gramatical de palavras que nós chamamos de partícula. Chamada de partícula no português é joshi em japonês. Essas palavras, elas não têm tradução, mas elas precisam estar em determinados locais da frase para quê? Para indicar a função gramatical da palavra que é precede, da palavra que vem antes. Peraí. Antes? Ah, não sei. Bem, aqui, esses dois exemplos vão elucidar o que eu estou falando aqui. Watashi ga taberu, eu como. Então, esse ga aqui não tem tradução nenhuma. Watashi é eu, taberu é como. Então, esse ga aqui, justamente é uma partícula que indica que esse cidadão aqui, no caso, o que vem antes dele, o que precede ele, watashi, é o sujeito da frase. Eu como. Né? Por exemplo, se eu coloco no lugar desse ga, esse o, watashi o taberu, eu falo que alguém me comeu. Tá entendendo a função dessas partículas? Watashi taberu, tudo bem, eu como. Mas eu como, cuidado, 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 tá certo? Deu para entender? Então, dependendo desse cidadão aqui, a função da palavra que vem antes pode mudar. Aqui no caso tem um outro, né? Hon o yomu. Leio o livro. Ou leem o livro. Não, o livro. Ler o livro, na verdade. Porque aqui também nós vemos que não existe gênero, conjugação, né? Pode ser tanto para mim, para ele. Não, ele lê o livro. Eu leio o livro. Nós lemos o livro. Vê que
o verbo muda, né? No japonês não tem isso, não. Pode ser watashi wa hon o yomu. Eu leio o livro. Kare wa hon o yomu. Ele lê o livro. É a mesma coisa. Então, essa parte aqui não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o sujeito. Depende do que for o sujeito. Se for plural, singular, se for eu, você, ele, vai continuar sempre assim. Só muda o sujeito. Watashi wa hon o yomu. Eu leio o livro. Kare wa hon o yomu. Ele lê o livro. Certo? Em português há uma mudança na conjugação verbal por causa da pessoa. O japonês não tem nada disso, é mais simples. Porém, nós precisamos gravar quais são as partículas e as determinadas funções delas. Existem vários tipos de função dessas partículas. Aqui eu deixei apenas duas como exemplo. No caso, essa daqui indica o sujeito da frase e essa daqui o objeto do verbo. Pode ser tanto direto como indireto, tá certo? Então, essas foram algumas características do idioma japonês. Para você que está pensando em estudar o japonês, cair de fundo, pegar sério no japonês, acho que essas são algumas características que podem te ajudar a tomar essa decisão. Lembrando que eu, Felipe, morei por 31 anos no Japão e consegui dominar, chegar à fluência no idioma japonês. A minha pronúncia não é lá essas coisas. Entendo e reconheço. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês como eu aprendi o japonês e como que vocês também podem aprender o japonês. Entendo e sei que muitas pessoas precisam aprender o japonês. Não tem escolha, né? Não, foi para o Japão e precisa aprender a se comunicar ir na prefeitura, ir no médico, se envolver com a empreiteira, com o chefe de trabalho. É necessário aprender o japonês, senão essas pessoas realmente precisam. Sei também que outras pessoas querem aprender japonês por hobby, por diversão, porque gostam da cultura japonesa, porque gostam dos animes, porque gostam de drama, das músicas japonesas e querem entender, também serve. Não tem o menor problema. A gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. O que eu quero que você coloque na sua mente aqui, você coloque. Vai dar trabalho? Vai. Mas com consistência e uma boa motivação, você consegue. Na verdade, esses são os dois maiores segredos, né? Consistência e um motivo para fazer isso. Seja ele qual for. Constância ou consistência e um bom motivo. Com isso, nós conseguimos fazer qualquer coisa na nossa vida, tá certo? Eu sou Felipe, foi um prazer estar com vocês aqui nessa primeira aula de introdução à língua japonesa. Eu vou disponibilizar ela gratuitamente para todos aqueles que estão pensando em aprender ou não o japonês, tá certo? Espero que nos vemos outras vezes. Eu vou gravar outras aulas dentro desse módulo de introdução. E por enquanto nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E mata, né? Ah, eu costumo fazer o seguinte. Como último, eu gosto de vinheta. Demorei muito tempo para fazer essa vinheta e eu gosto de usar ela bem usada. Então vamos vinhetar, gente. Mata, né?